Shalom a todos na Igreja Atitude Real. Shalom a você que está aí nos assistindo, às vezes através por um smartphone pequenininho, mas está perseverando na casa do Senhor, porque a mesma unção que está aqui, está aí. Então receba o abraço dessa igreja que te ama, em nome de Jesus. Shalom mais uma vez, queridos. Eu espero que vocês tenham tido, e eu tenho certeza que todos tiveram um domingo maravilhoso. E por isso, vocês estão aqui na casa do Senhor para louvar e engrandecer esse Deus que não falha, não chega atrasado, vem na hora certa, nos abençoa, nos guarda. Amém? Pode se sentar, queridos, em nome de Jesus. E hoje eu queria falar sobre um profeta chamado Jonas, muito conhecido das crianças aqui da igreja já de longa data, crianças essas que hoje até tocam no grupo de louvor, mas todos conhecem o profeta Jonas. O profeta Jonas é um profeta que eu admiro muito. Tá? Ao contrário, às vezes, do que se fala, ele não obedeceu a Deus, ele fez isso, ele fez aquilo, mas eu tenho uma admiração muito grande porque ele foi, acima de tudo, um homem autêntico, sem medo de falar, principalmente com o próprio Senhor. Ele colocava para fora as coisas que ele estava sentindo. Eu diria para vocês que ainda bem que Elias não teve o mesmo espírito que Jonas teve, né? Porque Jonas, ele foi um profeta diferente, um profeta que ele sentia e ao mesmo tempo ele tinha um pouco de João que viria lá na frente, né? Porque ele foi bem antecessor de João, né? O apóstolo João, que nós conhecemos dos evangelhos. Mas ele tinha aquele ímpeto por dentro, né? E João também tinha esse ímpeto por dentro, porque quando vocês se lembram que Jesus pediu para que João e um outro discípulo, que eu não me lembro quem agora, fosse até uma cidade, e ninguém quis receber eles, ninguém quis arrumar um lugar para eles ficar. O João, ele voltou e disse: Senhor, ninguém quis nos receber, mas o Senhor quer que nós oremos para que o Deus lá do alto mande fogo e destrua tudo aqui? E Jesus, chegou e falou assim: não, João, não vamos fazer isso não. Então é esse ímpeto, e esse mesmo ímpeto Jonas tinha. Jonas, ele vivia intensamente, e sendo assim, nós temos alguns exemplos de Jonas que são aplicados em nossa vida, e nós temos que trazer isso para nós e separar aquilo que é bom daquilo que não é bom. Por isso eu convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. O próprio Senhor falando com Jonas, tá? Ele devia estar na casa dele, provavelmente. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Todos conhecem a história de Jonas, não conhece? Acho que todos conhecem. Alguém aqui não conhece? Se você não conhece, não perca essa oportunidade de ler o livro inteiro de Jonas, que é curtinho, é pequenininho, mas traz uma sabedoria de vida muito grande. Versículo 4. O Senhor, porém, quando nós não obedecemos a Deus, o Senhor gosta de mandar uma tempestadezinha, né? Aliás, tem gente que até que fala assim, se tem uma coisa que Deus gosta, é mandar tempestade para crente. Mal vai uma embora e já vem preparando outra prova para a gente passar, né?
Então diz assim o versículo 4: o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Amém? Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, eu me ponho agora, Pai, humildemente diante da Tua presença, diante de todos esses irmãos que aqui estão, para que o Senhor venha me usar, Senhor. Continua mantendo, Senhor, meu coração humilde, para que eu possa ser os Teus lábios a falar para este povo que aqui está, Senhor. Em nome de Jesus, que eu seja um vaso a transbordar para esta igreja e para todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Então, Jonas, ele era um profeta que ele conhecia a voz de Deus, ele sabia quem era Deus, mas ele decidiu fugir da vontade de Deus. Ele decidiu. Então, a história de Jonas, ele vai refletir muito a nossa própria história. Quem aqui que nunca saiu um pouquinho daquilo que Deus tinha reservado para você, do caminho que o Senhor tinha preparado para você, e você chegou e falou assim: não, eu vou seguir outro caminho, porque eu vou dar uma ajudinha para Deus, esse caminho aqui é meio ruim, então eu vou seguir a minha própria vontade. Então, a primeira grande lição que nós tiramos disso é algo que às vezes insiste em querer fazer parte da nossa vida, e isso chama-se teimosia. Às vezes somos muito teimosos. O Senhor está falando para nós irmos para a direita e nós vamos para a esquerda. Eu não gosto muito desse nome, esquerda. Ele fala para ir para a direita e nós vamos para o norte, tá? Então, a teimosia é algo que parece que faz parte, e o que nós temos que ver é que a teimosia, ela nunca vence a graça e o propósito de Deus. Sabia disso? A teimosia não vence a graça e o propósito. E é exatamente isso, tá? Essa grande lição que nós vemos aqui, o que Jonas ele está fazendo. Então, no capítulo aqui, nos primeiros capítulos, o que nós vemos? A ordem de Deus e a fuga do homem. Então Jonas, ele foi embora, ele falou assim: não, eu vou para outro lado, eu não vou seguir isso aqui. Então ele não recebeu uma missão clara, que ele tinha que pregar na cidade de Nínive. Era uma cidade violenta, era uma cidade corrupta, era uma cidade marcada por guerras, por violências. E o Senhor, ele quis exatamente que Jonas fosse nessa cidade. Então é nessa cidade, mas só que ele vai fazer o quê? Ele vai fugir, ele vai para Tarsis, ele vai justamente para a direção oposta, como nós podemos ver aqui. E isso, quando ele faz isso daqui, o que acontece? E na nossa vida, nós não escolhemos às vezes ir pelo caminho mais fácil? Sim ou não? Nós escolhemos. Às vezes nós falamos assim: nossa, esse caminho aqui está muito complicado, muito difícil. Eu fui na igreja, eu recebi a oração dos pastores, eu recebi a oração dos diáconos, dos presbíteros, mas está muito difícil, eu vou seguir esse outro caminho. E isso é algo que é teimosia. Então, o caminho fácil, o que ele vai fazer? Ele vai agradar a nossa carne, a nossa vontade humana. Então, é isso que nós estamos lendo aqui. Isso tudo ao invés de obedecer. Aliás, o abecedário do Senhor não é o ABCDEF, não, é obedecer. Esse é o abecedário que o Senhor gosta. É aquilo que nós temos que seguir, tá? Então, a teimosia do profeta Jonas, ali, a teimosia, ela sempre nos leva a andar na contramão do propósito de Deus na nossa vida. Se você, meu irmão, minha irmã, você está andando, você está seguindo um caminho que está na contramão do propósito de Deus na sua vida, pode ter certeza que as coisas não vão funcionar, as coisas não vão fluir, não vão caminhar, tá? Por quê? Porque você está indo contra. Então, essa teimosia toda, ela tem o quê? Ela tem consequências.
Então, qual foi a consequência? A tempestade. O Senhor, ele lhe deu uma ordem para Jonas. Como ele não obedeceu, então o que acontece? O Senhor mandou uma tempestade. Por quê? Quando o Senhor determina algo na nossa vida, aquilo vai ser cumprido. Porque se você não fizer, o Senhor vai levantar alguém que o faça. Você entendeu? Eu vou repetir. Se o Senhor colocou algo na sua vida para fazer, para que você faça, a obra do Senhor, ela não fica em vão. Se você não fizer, o Senhor, com toda certeza, ele vai levantar alguém. Então, a tempestade, o que nós vemos aí, ela foi apenas uma consequência daquilo que estava acontecendo. Agora, você sabia que a sua teimosia pode causar transtorno para outras pessoas, para aquelas pessoas que estão à sua volta, por exemplo? Assim como Jonas não estava lá dentro, ele estava dormindo, gente, o barco sacudindo para todo lado e ele dormindo num sono profundo. Até que o capitão da embarcação chega até ele e fala: escuta, você não está vendo o que está acontecendo aí? De onde você veio? O que está acontecendo com isso? Você está aí de um lado. Peça para o seu Deus interceder, nos ajudar aqui, porque já pediram para tudo quanto foi santo da Grécia, da Antioquia, de tudo quanto era santo, Baal, gente, já tinha feito de tudo e nada resolvia, até que encontraram o Jonas deitado lá, dormindo, calmamente, chacoalhando para todos os lados. Então, a atitude de um homem, a atitude dele, provocou algo que afetou a todos naquela embarcação, né? E ele chega, porque ele já tinha, quando ele comprou o bilhete, ele já tinha falado, ó, ele comprou o bilhete e ele falou, se você ler todo o capítulo 1, você vai ver que na hora que pegaram ele lá, que fala assim, ó, eu estou fugindo de Deus, porque ele pediu para ir para um lugar, eu estou indo para outro. Aí ele chega, quando ele fala isso, que ele fala assim, olha, eu sou o filho do Deus Altíssimo, e porque o capitão, ele pergunta para ele mais para frente, ele fala assim, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Olha quantas perguntas que o capitão fez. Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados, está escrito. Muito provavelmente esse capitão deve ter falado assim, puxa vida, com tanto barco para entrar, você foi entrar justo no meu. Quantas vezes na nossa vida você permite que pessoas venham fazer parte dela, quando na verdade elas não deveriam fazer parte? Você já parou para pensar sobre isso? Quantas vezes a sua teimosia, talvez, tenha afetado o teu relacionamento na tua casa, familiar, na igreja, no trabalho? Então tudo são coisas que nós temos que ficar atento. Por quê? Porque são escolhas, dependendo daquilo que nós fazemos. As consequências, elas não vão afetar só a mim e a você, vão afetar aqueles que também que estão à nossa volta. Vocês estão entendendo? Então nós precisamos ficar atentos com esse tipo de coisa. E ele acaba descendo, ele mesmo fala assim, olha, se quer acabar com essa tempestade, me lança no mar, né? Me lança no mar, que vocês me lançando no mar, vai acalmar o mar no mesmo instante. E eles ainda, se você ler, vocês vão ver que eles ainda começam, eles não queriam jogar Jonas no mar. O mar violento, então eu imagino, eu nunca vi um mar assim, tempestade, só em filme, né? Mas deve ser uma coisa horrível. Naquela embarcação daquela época devia ser algo mais tenebroso ainda. Então eles ainda começaram, né, e pediam para o Deus de Jonas, pediam para tudo, tá? Falaram assim, não, tem que jogar no mar, e lançar o homem no mar, e você já sabe da história, na hora que ele caiu, bateu na água, foi para o fundo, o mar acalmou. Mas uma coisa boa aconteceu. Todos naquela embarcação reconheceram que o Deus de Jonas era o Deus vivo, que o Deus de Israel era o Deus vivo. Então, algo de bom aconteceu ali. Mas o que eu vejo disso tudo é que a teimosia, ela não vai afetar somente nós, mas também as pessoas que estão à nossa volta.
Então nós temos que prestar atenção nessas coisas. Eu tenho que prestar atenção até que ponto a minha teimosia, a minha chatice não vai afetar aqueles que estão comigo. Mas passado isso, todos nós sabemos que um grande peixe, né? Uns falam que é uma baleia, tal, mas sei lá, um grande peixe, né? Porque a baleia diz que tem a garganta dela é minúscula, né? Porque ela não come peixe grande, só peixe muito pequenininho, né? Mas diz que a palavra de Deus diz que um grande peixe engoliu Jonas e ele foi parar nas entranhas do peixe. Essas entranhas do peixe, quando ele está lá dentro, que devia ser um lugar horrível, horripilante, ele começa a ter um particular com o Senhor. Aquele é um momento de profunda reflexão dele. E naquele instante você vai ver isso, no capítulo 2, de 1 a 10, você vai ler toda a situação que ele passou. E eu vou te passar um resumo aqui do que ele ouve. Ele começa a reconhecer a fraqueza dele diante do Senhor e orar. Sabe aquele problema que você está enfrentando? Aquela dificuldade que você está passando na sua vida? E que às vezes você tem dificuldade de chegar e se render diante do Senhor e pedir ajuda e orar com Ele e para Ele. Jonas, ele precisou estar no fundo do poço para chegar nessa condição de reconhecer. E quando ele começa a reconhecer isso, ele vai descobrir que não adianta lutar contra a vontade de Deus. Tem como a gente lutar contra a vontade de Deus? Não. Não tem. Lutar contra a vontade de Deus é a mesma coisa que você entrar na frente de uma locomotiva parada, né? A gente vê aqui na cidade, a gente tem a Maria Fumaça ali, era grandinha. Agora imagina a Maria Fumaça mesmo. Imagina você na frente da Maria Fumaça, põe a mão e na hora que ele está saindo, você tenta segurar ali. Imagina que aquilo é a vontade de Deus. Você acha que a vontade de Deus não vai se cumprir? Claro que vai. Então, é nessa hora que ele descobre que não tem como você lutar. É nesse momento que ele tem um encontro com a misericórdia e o Senhor dá a ele uma nova chance. Gente, quando nós estamos no fundo do poço, sabe? Quando a gente acha que não tem mais nada que a gente possa fazer, porque você já desobedeceu, nós já desobedecemos tudo aquilo que a gente podia desobedecer diante do Senhor. Seguimos as nossas próprias vontades, seguimos os nossos próprios desejos. Aí nós vamos descendo num poço, cada vez mais. Eu me lembro de uma frase de um economista chamado Jomir Betting, que no auge do Brasil, quando estava ainda para resolver as questões do FMI, aqueles que são mais velhos aqui devem se lembrar disso, não é, irmão Jonas? Ele tinha uma frase que ele falava assim: olha, o Brasil bateu no fundo do poço, mas agora parece que o que está despencando é o poço. Então, entenda bem, às vezes nós estamos no fundo do poço e, por incrível que pareça, nós estamos cavando mais ainda para ver se parece que a gente quer chegar lá embaixo, para que ainda com as nossas próprias forças a gente encontre o fundo e fale assim: agora eu vou sair daqui. Mas para aqueles que são os verdadeiros filhos de Deus, eles vão ter um encontro com o Senhor nesse momento que você está no fundo do poço. Vai reconhecer a soberana vontade do Senhor para a sua vida e para a minha vida, e ver o quanto Ele te ama, o quanto Ele te quer bem. E ali é nesse momento que a gente vê o quê? Tem um encontro da misericórdia com a nova chance que o Senhor coloca na nossa vida. E foi exatamente isso que o Senhor fez com Jonas. Ele estava naquele lugar horrível, mas ele naquele lugar horrível, ele reconheceu tudo e falou: Senhor, eu quero fazer diferente. E nesse momento que você está no fundo do poço e decide fazer tudo diferente, é que o Senhor chega e fala assim: bom, então agora eu vou te tirar daí,
Vou te colocar onde você estava, e vai começar tudo de novo, de um jeito diferente? Não. Essa é que é a maravilha do Senhor. Você vai começar exatamente do jeito que o Senhor tinha pedido antes. Então Jesus, o Senhor, ele tem um particular ali com Jonas, e ele fala assim: bom, Jonas, então é o seguinte, ó, o que você vai fazer? Você vai para Nínive, você vai pregar para aquele pessoal, tá? Então, o que é o fundo do poço? É que é lá no fundo do poço que nós vamos enxergar que o caminho de Deus é o melhor lugar para nós estarmos seguindo. Não tem lugar melhor, tá? Porque a obediência, o que ela faz? A obediência, ela nos transforma. O Senhor não quer mudar você. Talvez esse seja um dos erros do cristão, ele pensar que ele vai se mudar. Não, eu vou mudar. Por que você vem na igreja? Não, porque eu quero mudança na minha vida. Tudo bem. Mas existe uma mudança, uma diferença entre mudança e transformação. O Senhor, ele quer te transformar. É isso que ele quer fazer. Ele quer te transformar. Ele não quer mudar você. Porque mudança é que nem mudança de roupa. Uma hora você põe uma hora você coloca outra. Agora, transformação é algo que vem de dentro para fora. É o Senhor quem vai fazer. Então, Deus vai falar de novo com ele e ele vai obedecer. E sabe o que acontece quando ele obedece? O peixe grande coloca Jonas educadamente na praia que vai levar à cidade de Nínive. Educadamente nada, o peixe deu uma vomitada, que ele saiu acho que com toda aquela baba de dentro do peixe e parou, deu uma limpada na roupa, mas acontece que só dele sair do lugar onde ele estava, ele falou: olha, está maravilhoso isso aqui, está meio azedo aqui, estou sentindo, mas dou uma limpada aqui e vou para cima e vou pregar para aquela cidade. Quando você sai do fundo do poço, que você está todo enlameado, né? A gente fala assim, fundo do poço, não pensa que é poço, que nem poço de água, tá? Que é aquela água limpinha, bonita, não. Pensa numa cisterna, uma fossa, entendeu? Então você está lá dentro, porque quando a gente decide seguir por outros caminhos, tá? Não é um poço de água limpa que você vai estar lá embaixo, tá? Você vai estar tomando uma aguinha enquanto espera a vontade de Deus. Não. Esse poço é aquela cisterna, aquele negócio horrível. E é ali que o peixe dá uma vomitada, ele dá uma limpada na roupa e fala: ó, vou seguir. E sabe o que aconteceu? Quando Jonas segue, ele fala: não, vou obedecer. 120.000 pessoas se convertem naquela cidade, do rei até o mais humilde. Porque ele chegou e falou: olha, vai acontecer isso, assim, 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 vocês vão ser destruídos e vai acontecer isso, tal, não sei o quê. O rei de Nínive, ele manda, ele dá uma ordem, ele fala assim: ó, todo mundo, ele rasga as vestes, ele veste aquela roupa de pano de saco, que é aquele negócio áspero, se senta sobre as cinzas, e ele dá essa determinação, e toda a cidade ouve. Então, você percebe que havia algo do Senhor em especial quando ele falou com Jonas para ele ir para aquela cidade. Então, quando nós obedecemos à vontade de Deus, nós não somente nós somos restaurados, mas muita gente é restaurada à nossa volta. Só de obedecer à voz de Deus. Muitas coisas vão acontecer, muitas bênçãos, pessoas vão se alegrar ao estar do nosso lado. Por quê? Você obedeceu, você não desviou, você não foi para um outro caminho oposto àquilo que o Senhor determinou para a tua vida. Não, você fez exatamente aquilo que o Senhor queria. Então, você se torna um instrumento de transformação para os outros. Olha que coisa boa, por isso que você existe. Por isso que Deus permitiu que você viesse a essa terra. Qual é o sentido da vida que todo mundo... Tem filósofo que está procurando o sentido da vida até hoje. O sentido da vida é você louvar e adorar a Deus e através da sua vida levar outras pessoas que façam o mesmo.
Esse é o sentido da vida. Ah, mas isso não me traz muita felicidade, querido. Se não te traz muita felicidade, então você vai ficar numa tristeza a sua vida inteira, porque o sentido da vida é esse. O sentido da vida, e por isso que você está nessa terra, é para que você seja um vaso a transbordar. Eu não gosto muito desse negócio de canal de bênção, não. É um vaso a transbordar, porque Jesus, ele disse, né, que aquele que o segue é como um rio de águas vivas que flui do seu interior. Está fluindo rios de águas vivas do seu interior? Está fluindo? Ou você está na barriga do peixe ainda? Cuidado, hein? Se você está na barriga do peixe, ora ao Senhor para Ele dar aquela vomitada, esse peixe vomitar você e você já mudar de vida já, para ser transformado. Tem pessoas que serão transformadas pela sua atitude. Pela sua atitude, tá? Então, mas para aí? Não, não para. Ele é um homem extraordinário, sabe? Ele é um homem extraordinário. No capítulo 4, eu acho incrível, porque depois que acontece tudo isso, ele fica muito bravo. Ele fica muito bravo, e ele, na braveza toda dele, ele vai falar com Deus lá, porque ele vê tudo acontecendo. Ele chega, fala tudo, e vai se afastando. E ele vê as coisas acontecerem. Todo mundo, todos tomando uma atitude de reverência, de humildade diante do Senhor. O rei pedindo para que todos não comam, vamos jejuar, vamos fazer de tudo. Ele olha aquilo, tal, beleza. Mas ele fica bravo, ele fica irado. E essa parte que ele fica irado, que eu quero ler com vocês, que está no capítulo 4, tá? Ele vai dizer assim: Jonas, porém, a partir do versículo 1, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Olha só, enfureceu-se. Ele ficou descontente e ficou furioso. Não bastando, ele ainda chegou, deve ter colocado o joelho no chão e foi falar com Deus. Mas olha a atitude de um homem enfurecido, um profeta enfurecido, irado. Olha como que ele vai falar com Deus. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Lembra quando o Senhor falou com ele? Ele estava em casa. Então agora a gente entende, pela leitura da palavra, que quando o Senhor falou com ele a primeira vez, ele estava na casa dele. Então ele diz, ó, não foi por isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Olha o diálogo com Deus. Olha o diálogo com Deus, porque às vezes na nossa ignorância nos falta falar com Deus e mostrar para Ele o quanto nós somos pequenos e o quanto nós, às vezes, não entendemos os desígnios de Deus para a nossa vida. Entendeu? E ele diz assim: foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Agora é a parte da reverência. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. O que ele está dizendo aqui? Ele fala assim: Senhor, eu não vou lá. Quando o Senhor falou a primeira vez, ele não falou nada, ele não respondeu nada para Deus, mas ele falou: eu não vou lá. Eu não vou lá falar com aquele povo, não suporto aquele povo. Eu sei que se eu for lá, o Senhor, ele vai perdoar tudo, ele vai fazer com que todos venham se arrepender, voltem a ser humildes de novo. Então eu não vou lá. Esse era o sentimento de Jonas naquela época. Então, esse é um sentimento que passa às vezes por nós. Ou será que é só comigo que passa às vezes, que eu quero dar uma ajudinha para Deus em alguma coisa que eu quero que aconteça e não está acontecendo? Uma coisa que eu estou vendo está me irritando, mas eu quero fazer assim, não, eu vou dar um jeito ali, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer a minha justiça. Será que é só comigo? Gente, se tem uma coisa que nós precisamos ser, é
deixar de ser hipócrita, agir com hipocrisia na nossa vida, é admitir e falar: eu sou assim mesmo, viu? Tem hora que eu quero fazer justiça com as próprias mãos. E o próprio Senhor, ele diz assim, Jesus, ele disse assim: olha, a justiça humana é como trapos de imundície, aquele trapo mais sujo. E é esse o alerta que nós estamos tendo aqui, coisa que nós precisamos mudar. E ele não para aí, ele continua orando, ele fala assim: agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha só, ele está colocando para fora aquilo tudo que estava represado dentro dele diante do Senhor, porque ele fala assim: olha, eu sabia que isso ia acontecer, eu não precisava ter vindo aqui. Olha aí, o Senhor já perdoou todo mundo. Mas, gente, são 120.000 pessoas que precisavam ouvir a palavra de um profeta. Mas eu falo para vocês que isso daqui, faz dele, para mim, um grande homem, alguém que tenha coragem de expor as suas fraquezas diante do Senhor. E o Senhor vai responder para ele. Olha só, o Senhor responde imediatamente para Jonas: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu, aí diz que ele sentou num lugar da cidade. E ele sentou num lugar ali, né, numa sombra, e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Mas Deus fez crescer uma planta muito grande, e essa planta fez uma sombra maravilhosa em cima de Jonas. Tá? Fez uma sombra maravilhosa em cima da cabeça de Jonas, que livrou ele do calor. E aquilo trouxe uma alegria muito grande para ele. E o que eu estou falando para vocês está relatado aqui, Só que na madrugada o Senhor mandou uma lagarta lá e comeu toda aquela planta. No dia seguinte, não bastando isso, o Senhor mandou um calor, que eu acho que só não foi o calor do inferno, mas foi um calor tão quente que começou a queimar toda a cabeça de Jonas. E aí o que aconteceu? Ele ficou assim, bravo. E ele desejou de novo morrer. E quando acontece isso, o Senhor vai e fala com ele de novo, né? Porque ele fala assim: olha, você tem alguma razão para estar tão furioso por conta de uma planta? Olha o paralelo que o Senhor está passando para Jonas ali naquele instante. Você tem alguma razão para estar tão furioso por conta de uma planta? Ele ficou furioso porque ele foi levar a palavra contra uma nação inteira, e aquela nação inteira veio se arrepender. E agora ele estava furioso porque uma lagarta comeu toda aquela planta na madrugada, e ele estava passando aquele maior calor de novo. E o Senhor responde para ele, fala assim: olha, tem razão para isso? E qual foi a resposta dele? Sim, tenho. Você vê a autoridade desse homem, olha como é que ele vai falando com Deus. Sim, tenho. Aí ele vai dizer assim: e estou furioso a ponto de querer morrer. Falou de novo. E eu falo uma coisa para vocês, gente, só abrindo um parênteses aqui, aqueles que gostam de dizer, eu prefiro morrer, eu acho que deu meu tempo aqui. Cuidado com essa palavra, cuidado, porque Deus está finzão de levar o crente, tá? Está escrito na palavra que Deus encontra alegria na morte do justo. Então, cuidado se você tem essa mania de ficar dizendo: eu não prefiro não passar por isso, eu queria morrer do que passar por esse negócio. Cuidado. Bom, mas o Senhor disse para ele de uma forma maravilhosa: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem feito ela crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Quantas pessoas que por conta da nossa teimosia, nós deixamos elas simplesmente passarem por nós e nós não fazemos nada, porque nós somos teimosos.
Eu me lembro que uma vez eu estava em São Paulo e eu fui pegar um alimento. Acho que eu já até falei isso daqui. E no momento que eu peguei a minha bandeja, assim, tal, fiz o meu prato, tal, e ia passar no caixa, né? E o Senhor falou para mim assim: você está vendo aquela moça lá no caixa? Eu olhei para o lado e falei: o que é isso? Porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa assim, né? Com uma voz tão forte. Você está vendo aquela moça lá no caixa? Aí eu comecei, falei assim: é comigo mesmo. E eu assim: estou vendo. Você vai falar para ela que ela é importante para mim. Ah, não vou. Tá cheio de gente aqui, Senhor. Que isso? Nunca vi aquela moça na minha vida. E você não vai ver nunca mais. Você vai dizer para ela que eu nunca esqueci dela. Eu falei: não vou. Gente, a fila estava andando e eu estava chegando, eu estava quase a ponto de colocar minha comida ali, sair fora, sabe, deixar aquilo. Eu falei: não vou falar. Tinha gente na fila, e se eu chegar para ele e falar: quem é você, rapaz? Quem é você para falar isso para mim e tal? E eu comecei a passar mal ali, comecei a ficar mal. Eu estava com fome, a fome foi indo embora, porque eu não queria. Aquela luta, e aquela luta não era com o diabo, não era com o inimigo. Eu estava lutando com Deus. E ele falando: fala, se não, me encorajou. E eu falei assim: ó, tudo bem, seja o que Deus quiser. Chegou na minha vez assim, acho que eu tremia tanto, gente, que o prato pulava assim. E a mocinha percebeu. E eu cheguei para ela e falei assim: olha, eu tenho um negócio para te falar, tá? Você é rápido aqui, então presta atenção, porque eu também não vou repetir. Eu falei: ó, é o seguinte, eu estava aqui e o Senhor mandou falar para mim que Ele nunca te esqueceu. Gente, aquela moça, ela parou o que ela estava fazendo e ela falou para mim assim: era tudo que eu precisava ouvir hoje. Tudo. Então nós, na nossa teimosia, nós deixamos de ser um vaso que transborda, um vaso que vai transformar, um vaso que vai trazer alguém de novo para um caminho. E por isso que eu admiro Jonas, porque ele foi corajoso, ele falou e ele ouviu a resposta do Senhor a mim. Saindo de lá, eu entrei no meu carro e fui embora, e nunca mais vi aquela pessoa. Mas eu sei que o Senhor fez algo, e Ele trabalhou na minha teimosia. É preciso ter coragem, gente. É preciso ter coragem. Então, a teimosia, ela revela algo muito ruim em nós, que é o nosso egoísmo. Quando nós somos teimosos com as coisas do Senhor, a gente se torna pessoas egoístas, pessoas que olham somente para si mesmo. Ou nós somos daquele que vão dizer assim: olha, não é comigo, é com outro. A palavra que sai do altar, não, essa palavra aqui não é para mim, é para aquele irmão que está lá, é para aquela irmã, não é para mim. Às vezes nós não recebemos palavras que saem do altar, e eu falo para vocês que eu recebo tudo aquilo que sai do altar. Até mesmo se um pregador chegar e falar assim: olha, você é um prostituto, você é um adúltero, você é isso, é aquilo, eu falo assim: eu recebo, Senhor, eu recebo em nome de Jesus, eu recebo porque eu quero que o Senhor me mantenha íntegro, Pai, porque se um dia passar isso pela minha cabeça, que eu possa resistir com todas as forças, não pelas minhas forças, mas pelas forças que o Senhor me dá. Não me deixe ser teimoso,
não me deixe ser arrogante, me faça sempre ser uma pessoa submissa à tua vontade, para que eu possa enxergar o melhor desta terra, para que eu possa te enxergar na vida dos meus irmãos. Então, a teimosia, ela revela o nosso egoísmo, e a intimidade com Deus nos ensina a amar como Ele nos ama. Talvez este seja o maior desafio do cristão: amar como Ele nos amou. É olhar, sem olhar os defeitos, mas procurar olhar para aquele que está próximo de você, olhando sempre as qualidades. Então, o tempo que eu vou perder para encontrar o defeito nas pessoas, é melhor eu procurar as qualidades, porque as qualidades vão fazer eu viver a intensidade, a plenitude do amor de Deus na minha vida. E quando você vive a plenitude do amor de Deus na sua vida, tudo se torna em paz, tudo se torna em fruto do Espírito, tudo se torna em alegria, em alegria. Então a vida de Jonas é um exemplo para nós, não é? É um exemplo para nós, é um espelho da nossa resistência a Deus, que nós não devemos ter, a resistência que nós devemos abolir da nossa vida e ser totalmente amável e receptivo com aquilo que é de Deus, porque o testemunho da paciência e da graça divina é aquilo que o Senhor quer para nós. Então, pare de resistir, se submeta à vontade de Deus, viva o melhor dessa terra enquanto você está aqui. Que um dia nós não vamos estar. Eu vou, você também vai. Mas eu quero viver intensamente todos os momentos da minha vida, sem querer fazer nenhuma alusão, mas eu procuro viver cada minuto da minha vida como se fosse o último. E eu queria que vocês vivessem assim também. Desejo do meu coração que vocês sejam assim. Porque nós, acho que segundo a Organização Mundial da Saúde, acho que é a organização aqui no Brasil, né, diz que a expectativa de vida do brasileiro diz que agora subiu para, acho que é 80 anos, uma coisa assim, né? Então, tá melhorando, né? Estão fazendo uns remedinhos bacanas, né, doutora, né? Então, agora, a ciência também diz que nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, né? Então, 1/3 de 80, né? Significa que você vai passar aí 80, quanto dá? Me ajuda aí os matemáticos de plantão, 80 dividido por 3 dá quanto? Aproximadamente uns 27 anos, né? Então quer dizer que dos 80 nós passamos 27 anos dormindo, né? E aí eu acho engraçado quando alguém chega para mim e fala assim, eu pergunto, o que você fez no fim de semana? Tirei esse fim de semana para descansar, dormi o fim de semana inteiro. Ai, que benção. Inteiro. Às vezes eu fico bravo comigo mesmo, sabe, doutora Léa? Eu fico bravo comigo mesmo, que eu falo assim, eu quero dormir e não consigo. Pô, da meia-noite e tal. E eu falo assim, gente, eu quero dormir, Senhor. Eu quero dormir, mas também não quero parar na barriga do peixe. Eu quero dormir. Quero dar uma ajudinha. Aí ele fala para mim assim, vai conversar comigo um pouquinho. Vai conversar comigo um pouquinho na madrugada. Fala para mim, vai me buscar de madrugada, porque a fila é menor. Sabe, gente, a fila da madrugada é mais curta. Você fala e Deus te ouve. Mas é isso. Procure viver o melhor. Procure viver a intensidade do amor. Seja menos teimoso. Seja mais alegre. Amém? Amém. Que você possa sair daqui hoje sem teimosia. Acordar amanhã e despertar, Senhor, hoje eu quero ser, já quero ser a partir de agora. Eu quero ser uma pessoa alegre. Eu quero ser aquele que não vai teimar com nada. Eu quero ser aquele que vou ler a tua palavra. Quero dormir tarde, viu, Senhor?
mas eu quero ficar na tua presença. Quero aproveitar, não quero passar um terço da vida dormindo, não quero desperdiçar nada, nem um minuto, mas eu quero ficar todos os minutos possíveis da minha vida na tua presença. Então que você saia daqui hoje cheio, lotado da presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos adorar o Senhor mais uma vez.